Paz, gente. Paz, Amanda, tudo bem? Vamos lá. Paz do Senhor, juniores. Aí, gente, tem uma fileira inteira vazia aqui. Eu queria desafiar vocês a virem para frente. A gente já tá, todo mundo um pouquinho distante um do outro. O que a gente puder ficar pertinho, vamos ficar perto. Não fiquem para trás, o lugar de vocês é sempre na frente. Galerinha que está aí atrás, que vocês são jovens, que vocês não se acham juniores mais, vocês também são convidadíssimos a vir a estar aqui na frente, não na primeira fileira daí de trás, mas na frente mesmo. Gente, é muito, muito bom estar aqui com vocês. O que eu ia pedir? Eu vou acender aquela luz e aí você começa, e é isso aí, galera. Amém, juniores? Eu deixei até a Amanda começar, que se eu fosse começar assim, eu sou meio paradinho, então vocês iam continuar meio morto. Ainda bem que ela vai e ela consegue animar mais vocês. Amém. Para quem não me conhece, o meu nome é Júnior, né? Da última vez que a gente ministrou aqui foi de domingo, então alguns de vocês não estavam aquele dia. Então, meu nome é Érico Júnior, às vezes vocês me veem correndo aí atrás com as coisas da assistência. E tem sido muito prazeroso, tem sido uma honra caminhar aqui com vocês, conhecer o coração de cada um de vocês. De verdade, eu estava até comentando com a Amanda esses dias, vocês, fazem eu ficar admirados com o coração, com a devoção a Deus que vocês têm, com o compromisso com Deus que vocês têm. Vocês têm me surpreendido muito. Eu saí daqui do ministério faz uns anos, né, quando eu fui para os jovens, e agora que eu voltei, eu vejo essa geração, eu fico simplesmente apaixonado, de verdade, vocês são demais. O tema da palavra hoje, para quem estiver anotando, é identidade, ecoadores. Essa palavra começou com uma música, não sei quem conhece aquela banda Hillsong United, e eu escuto ela desde criancinha, né? Teve várias músicas que marcaram não só a minha trajetória como cristão, né, aqui dentro da igreja, mas da igreja inteira. E eles lançaram um álbum alguns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos, e a música se chama Echoes, né, que traduzindo é eco. Né, e tem um trecho dessa música que fala "Till the earth echoes the heavens", até que a terra ecoe os céus. E ela é uma música agitada, assim, mas essa frase, sabe quando ela marca você, por algum motivo ela fica ali dentro de você, você fica pensando, nossa, que frase, né? Que palavra, que negócio legal, né? Nossa, até que a terra ecoe os céus. Se você parar para pensar, é uma coisa muito gigantesca a terra ecoar os céus. E aí, beleza, né? Nem sabia para que isso, mas ficou. E aí, às vezes, eu estava ali no banheiro, estava ali no quarto, estava lendo algum texto na Bíblia, vinha algum trechinho dessa palavra, vinha algum trechinho de novo. Aí a gente foi escalado para ministrar e eu falei, acho que essa palavra vai agora, então vai desovar agora. Mas ela não estava muito completa, aí a Amanda tinha outra coisa no coração dela, juntou e a gente formou aqui. Né? E ao longo dos últimos cultos a gente tem visto que o tema nosso é o de identidade. Né? A gente tem, eu lembro do Fei e da Dai pregando sobre como nós somos, a nossa identidade como filhos de Deus. A gente teve semana passada o tio Fran e a Natália pregando a respeito de Daniel, de como nós somos separados para Deus. E agora chegou a nossa vez de nós nos vermos desse jeito, mas com uma certa tarefa, que é a de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de levar o reino dos céus para todos, que foi uma missão que Jesus nos incumbiu. É como se agora, ao invés de a gente só apresentar a nossa identidade, a gente fosse igual aqueles agentes de FBI, de polícia do filme. A gente pega e bate e já tem um distintivo também, que é esse de ecoadores. Amém? Então eu gostaria de convidar vocês a abrir em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vou esperar um pouquinho para vocês abrirem. Amém. Vou ler aqui na minha versão, mas vocês podem acompanhar pelo telão também, que tá tudo igual.
E disse-lhes Jesus, no caso, né? Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Essa é uma missão que Jesus deixou para todos, né? Não é um chamado só para alguns, só para uma parte do povo dele, é para todos. Amém? Então, vou só pegar agora um pouquinho o que é um eco. Se você for no dicionário e ler a tradução, né, o significado da palavra eco, ele é simplesmente reprodução, a repetição de um som. Não sei vocês, na casa da minha avó uma vez tinha uma garagem bem comprida, assim, ela era fechada, então a gente chegava lá, eu, minha irmã, meus primos, quando os meus pais se reuniam com meus tios, e a gente gritava lá, né, eco, 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 até para ver onde ia, né, gritava um monte de palavras, às vezes ficava uma bagunça, às vezes a gente estava correndo lá e era aquela icaiada toda, e isso é o eco. Quem já teve essa experiência de brincou de eco quando era criança, ou até hoje, dependendo de como você for? Ufa, graças a Deus, todo mundo. Vai saber, né? Ultimamente ninguém faz mais nada, fica só na frente do celular. Eu falei, não sei se vai todo mundo saber. Mas é basicamente isso, para isso que Jesus nos chamou. Ele chamou para a gente ecoar a mensagem lá dos céus, os ensinamentos que ele deixou para nós, através desse mundo. Amém? E agora nós vamos ver algumas diquinhas, né? Algumas fases desse ecoar. E a primeira coisa é ecoando os céus e não você. Se a gente ler o versículo 20 de Marcos 16, a gente vai ver o seguinte, é só ir um pouquinho mais para baixo, o pessoal do 16, 20, isso aí. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Né? Na minha versão fala aqui assim, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Né? E uma característica do eco é que ele é uma reprodução fiel do som original. Então, eu estou aqui, eu vou falar arroz. Teoricamente, o certo do eco é lá onde a Amanda está, sair arroz também. Mas, ultimamente, a gente tem visto o quê? Às vezes, está aqui, ó, arroz, aí eu andei até aqui o meio, já virou feijão, a gente andou um pouquinho mais, batata, cheguei aqui na Amanda, já está macarrão. Ou seja, a gente às vezes acaba por ecoar aquilo que não vem direto do céu, aquilo que vem de nós. Nós temos que aprender desde cedo, né? A gente aprende, quem cresceu na igreja, assim, a gente aprende desde o ministério infantil, juniores, jovens, a gente aprende o quê? A ser fiel à Bíblia, fiel à palavra de Deus, fiel àquilo que o Espírito Santo revela a nós. Certo? A gente está na escola, assim, e geralmente tem prova de português, às vezes é uma prova de interpretação de texto. É aquela prova que às vezes a gente estava com um monte de prova, né? Pelo menos eu, na parte do ensino médio, assim, era um monte de prova. Ah, não, português é interpretação de texto. A gente deixava meio, assim, até de lado. É fácil. Aí chegava em português, bombava na interpretação de texto. Interpretamos tudo errado. E com textos normais, com livros normais, a gente interpreta. Mas a Bíblia, ela, por mais que ela tenha essa aparência de livro normal, ela não é um livro normal. A Bíblia, ela não é pregada através só de interpretação. A Bíblia é pregada através de revelação. Amém? Quando vocês forem falar a respeito de Jesus, anunciar o Evangelho, vocês têm que anunciar aquilo que o Espírito Santo testificou no seu coração. É muito bom você pegar a Bíblia e ler. Né? Tem muita gente que faz teologia, às vezes vocês acham muito legal, acham muito fera aquelas pessoas que fazem teologia. Eu acho demais, gente, que pega e tem várias matérias, estuda a Bíblia de cabo a rabo e pega na origem, né? Vai lá no grego, vai lá no aramaico, vai lá no hebraico e vê o significado da palavra e traz para o contexto. Isso é muito bom, porque quando você tem o conhecimento da palavra, a sua revelação, ela o quê? Ela amplia, ela vai num tamanho maior do que se você só conhecesse um pouquinho. Mas na hora que você vai anunciar a Jesus, você tem que anunciar a revelação, aquilo que o Espírito Santo testifica em você. Porque senão, você não está ecoando os céus, você está ecoando a si mesmo. Quando você vai na palavra de Deus, ela diz que você fala, mas o Espírito Santo testifica, ele que convence.
Se eu falo de Jesus para você, se eu falo de Jesus para o tio Sidney aqui, quando ele não era crente, eu falasse de Jesus para ele, algo vindo só de mim, não ia fazer simplesmente efeito nenhum. Mas quando eu falo aquilo que foi revelado a mim, aí o Deus fala assim, não, ó, tá falando a revelação. O Espírito Santo vai lá, pega o tio Sidney e convence ele. É o Espírito Santo que traz esse convencimento. E hoje em dia, às vezes, a gente tem pego a palavra de Deus e dado uma distorcida segundo a nossa interpretação, segundo aquilo que a gente acha, né? É fácil eu por exemplo, vim falar assim para vocês, juniores, se preparem que hoje aqui no culto vai ter cura, vai sair todo mundo curado. Oh, aleluia, né? Todo mundo já vem até na empolgação aqui. Aí prego, oro, chegou no final, não curou ninguém. Tinha uma pessoa, não curou dor de cabeça, tinha uma pessoa que chegou espirrando, saiu tossindo, ela piorou durante o culto. Por quê? Porque simplesmente não tinha revelação nenhuma. Foi algo vindo do homem. Se você vê, né, o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais. Se a gente subir um pouquinho aqui, ó, no versículo 17, a Bíblia até fala alguns dos sinais, né? Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, quando a gente faz as coisas segundo o Espírito, segundo aquilo que Deus revelou para nós, esses sinais nos acompanham. Agora, se a gente não fizer isso, se a gente começar a ecoar a si mesmo, simplesmente não vão ter esses sinais. E aí a gente não vai trazer simplesmente nada para a terra. A gente não vai trazer a realidade do céu para a terra, a gente vai trazer a nossa realidade. E de realidade nossa, realidade humana, a terra já está cheia. Ela não está precisando disso. Então a gente tem que focar bastante nisso, ter bastante temor. Essa é a palavra, né? A gente às vezes está conversando lá em casa, a Amanda também está conversando, às vezes a gente percebe que falta muito temor na geração atual. Às vezes a gente tem até um certo orgulho de falar que aquilo que vem de nós, vem de Deus, né? A gente coloca a assinatura de Deus em uma coisa que é nossa. Isso não se pode fazer, gente. A gente tem que ter realmente muito temor com a palavra de Deus. Realmente temor com aquilo que a gente vai falar em nome de Jesus. Se não for revelação, segura para você até o Espírito Santo testificar no seu coração. E aí você sai espalhando, espalha, sem se preocupar, nem até sem reter, porque é o que Deus quer que você faça, é o que Jesus quer que você faça, que você transmita a realidade do céu. Amém? O segundo ponto são os inimigos do ecoar. Eu quero que vocês já deixem a Bíblia aberta em Atos 19, 32. Enquanto isso, eu queria só fazer umas perguntinhas aqui. Quem aqui pode levantar a mão, beleza? Quem aqui torce pro Corinthians? Aí tem bastante corintiano, é nós, mano, tamo junto, tá dose, mas tamo junto. Quem aqui é palmeirense? Tá equilibrado aí, hein? Eu não vou perguntar Santista porque é juniores, Santista é mais zoeira, Diego. Nossa, tem dois Santistas. A Natália também. Meio estranho, né? Geralmente o Santista tá dentro do principal, né? Mais velho, negócio mais... É meu avô era Santista, mas... Beleza. Tem algum São Paulino aqui? Ó, tem alguns... E aí, quem é daquela galerinha do... Eu não gosto de futebol, eu não torço pra time nenhum. Tem aí 3, 4 pessoas. É vocês mesmo que eu vou usar. Vocês vão falar o nome de vocês. Pode tentar gritar aí o nome de vocês. Enquanto todo mundo que torce pra um time aí vai falar, vai Corinthians, vai Porco, vai São Paulo, vai Santos. Vocês gritam também na altura que vocês conseguirem. Beleza? No 3 a gente vai fazer isso. 1, 2, 3.
Olha, a não ser que o nome de algum de vocês aí seja Corinthians, seja Porco, seja Palmeiras, não deu para escutar absolutamente nada. Se eu não conhecesse vocês que levantou a mão, eu não saberia o nome. Não saberia que o nome é Gabi, não saberia que o nome é Jéssica, não saberia que o nome é Gabi também. Ó, tinha duas Gabi, não adiantou. Então vamos ler aqui para vocês entenderem rapidinho. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. 34. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Para vocês entenderem esse contexto, Paulo estava em uma daquelas viagens dele, né? Não sei se você já pegou, quando era criança, pegava a Bíblia de estudo do meu pai, e aí tinha uns, eu gostava de ver uma pinha, que era colorida, né? O resto eu não curtia muito. Era a Bíblia de estudo. Mas aí tinha lá o mapa das viagens de Paulo, e o cara viajou pra caramba. Naquele tempo lá devia ser duro andar, e o cara andou pra caramba. Em uma dessas viagens, ele estava em Éfeso, né? Tem aquele livro aos Efésios lá, ele estava nessa cidade. E ele começou a fazer o quê? Ele começou a pregar o evangelho lá, ele e os discípulos, a anunciar a Jesus. E quando você está ecoando os céus, o que acontece? Aquele lugar começou a, de fato, experimentar um eco do céu. E aí as pessoas começaram a se converter, começaram a buscar Jesus, começaram a seguir a Jesus, o que ele ensinou para a gente. Só que lá em Éfeso tinha um templo da deusa Artemis, se eu não me engano, né, que quem curte mitologia, Percy Jackson, assim, vocês vão lembrar, ela até é citada, né, e era lá que ficava o templo dela. Então tinha o pessoal, que era os artesãos lá, que faziam as estátuas de prata dela, né, tipo o santinho de igreja católica, mais ou menos assim, faziam dessa deusa. E aí, de repente, começou o quê? Diminuir a venda. O pessoal começou a se converter, tudo. Quem é que vai comprar a imagem de Artemis se agora crê em Jesus, que não precisa nem comprar a imagem? E aí começou a vir em crise, e aí fizeram o quê? Se reuniram. Aí se reuniram lá, sentaram na mesa e falaram, ó, a situação tá brava aqui para nós. Né? A situação estava tão feia que um falou assim, eu estou assistindo até vídeo no Quai para ver se eu ganho grana, peguei um código, mas quem está ganhando grana deve ser o cara do código. O outro falou assim, quem passou o código para você fui eu, também não estou ganhando dinheiro nenhum. Está difícil a situação aqui. Eles estavam numa pendura danada, não vendia mais imagem. E aí, o que eles falaram? A gente precisa acabar com esse Paulo, precisa acabar com esse discípulo, que o negócio não está dando certo. E aí eles se iraram, foram lá, começaram a causar uma confusão na cidade, ao ponto de virar esse circo que a gente viu aí. E se você perceber, tinha um Alexandre lá. Esse Alexandre não tinha nada a ver com a história, porque eu até procurei aqui para ver se ele tinha alguma coisa a ver com a história, não achei absolutamente nada. Só estava lá que ele era judeu. É meio que assim, a gente acha que esse rapaz é crente, então ele joga ele para ele, a culpa, ele tentou falar, mas eu não tenho nada a ver com essa história, eu não estou falando nada de Jesus, não. Dane-se, vamos fazer aqui, vamos gritar, não deixaram nem ele falar. Se o mundo, gente, tenta calar, às vezes, quem ele pensa que é cristão, quanto mais alguém que de fato é cristão, quanto mais alguém que de fato fala a mensagem de Jesus. Muitas vezes você vai estar na escola, você vai estar entre os seus amigos, você vai estar, às vezes, até em casa, né? Às vezes ou até na igreja mesmo, né? A gente sabe daquela história do cego Bartimeu, né? Que ele estava na porta ali da cidade e Jesus estava passando, uma multidão atrás de Jesus, ele gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a galera mandando ele ficar quieto. Ou seja, às vezes até quem está seguindo a Jesus vai tentar calar você quando você ecoar os céus. Mas o que a gente tem que fazer é o quê? Não desistir. Por mais que eu não tenha conseguido entender que o nome da Gabi é Gabi, no meio da gritaria aqui toda,
alguém vai conseguir escutar ela. Alguém vai conseguir escutar você quando você estiver falando de Jesus, mesmo que estejam tentando te calar. Nessa semana a gente estava lendo uma notícia lá, aí a Demi Lovato falou que era não binária. Eu nem sabia que negócio é esse de não binário, eu nem sabia que existia. Só sei que agora é não binária. Então aí a Amanda até deu uma explicada para mim. E, gente, é uma coisa que a gente vai acabar tendo que... Vocês vão ter que acabar também passando na escola, sabe? Vai surgir um tema, vai surgir um assunto meio espinhoso, onde vai ir contra aquilo que a gente prega aqui, contra aquilo que Jesus fala, e simplesmente quando você falar, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo que Jesus falou, e você falar, pronto, o mundo vai cair na sua cabeça. E é nesse momento que você não pode deixar se calar. É nesse momento que você não pode deixar de anunciar os céus, de anunciar o reino. Não importa se só você está falando no meio da multidão. Fale. Eles vão tentar calar você, eles vão tentar te escantear, eles vão tentar fazer o que for para que a sua mensagem não chegue para ninguém. Mas pode ter certeza que você estiver ecoando os céus, você estiver ecoando aquilo que Jesus disse, algo vai acontecer. Nem que seja uma pessoa, essa pessoa vai ouvir, e essa pessoa vai ser convencida, e essa pessoa vai estar sentada ali naquela cadeira vazia. E você vai ter a certeza de que você ecoou os céus, e você fez a diferença nessa terra. Amém? Pesado, né? Não sei nem como continuar daqui. Né? Tudo bem? Tá, gente. Continuando, o Gil falou dos inimigos do ecoar, né? O que te atrapalha, como as coisas podem barrar você. E eu quero falar o que te ajuda, quais são os amigos para você que te ajudam a ecoar o reino dos céus. Existem 5 coisas que podem te ajudar. A primeira delas, que é o que a gente sempre fala aqui em cima, que é a leitura e a oração. Eu não sei se você que está aí nesse lugar, você percebeu, essa palavra é muito forte. Isso tudo que o Júnior está falando, meu Deus, e eu quero. Só que eu me sinto muito pequena, eu sou um júnior, eu sou um adolescente, eu não sei, eu não tenho oportunidades, mas eu quero viver isso, eu quero falar de Jesus para as pessoas, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer é ser constante na sua oração, no seu tempo com Deus. Sabe, na leitura da palavra é muito difícil, gente. Se você está lá, fiz aqui um plano de leitura, vi o plano da igreja, estou lá em números. Números é dose, é difícil, mas você consegue, você vai conseguir aprender muita coisa com aquilo. Deus vai falar com você. Quando a gente ora por revelação, o Senhor Jesus vai usar, por mais que tenha um monte de nome, de um monte de galera lá, Deus vai falar com você através da palavra. Em qualquer momento, em qualquer livro que você esteja lendo da Bíblia, você vai receber algo do Senhor quando você orar e pedir por revelação. E a oração, ela também precisa ser constante, porque você precisa criar um relacionamento. É aquilo, se você quer aquilo que vem do céu, e não o feijão, batata e arroz, você tem que conhecer os céus. Então, você tem que conhecer a Jesus, conhecer a cultura do reino. E isso tudo você aprende na palavra, isso tudo você aprende tendo relacionamento com Deus. E uma coisa que, para você conseguir viver isso, é saindo da zona do conforto. Essa semana assisti uma pregação que um cara de uma outra igreja falava assim, a gente precisa parar de seguir a Jesus no modo EAD. Quantos aqui estão em EAD? Poucos. Alguns já voltaram para presencial ou estão fazendo aquele mais ou menos, né? Então tá. Mas todo mundo aqui já fez aula EAD. Levanta a mão, gente, só para saber. Vocês fizeram, beleza, show. E no modo EAD é aquele negócio, né? Você fica lá, a professora está falando, o professor, você está com a câmera desligada, com o microfone desligado, você, né, não interage com a aula, e aí, né, que diferença faz? Não é a mesma coisa igual você estar na sala ali presencialmente, lendo, ouvindo, né? É muito, muito mais frio, muito mais distante. E essa geração, a gente já tem uma tendência a ser distante, a ser frio com as coisas. A gente não pode seguir a Jesus nesse modo EAD, a gente tem que seguir Jesus de perto, interagindo, vendo, buscando, orando, falando com Ele.
Então, por mais que todo mundo esteja vivendo esse distanciamento, não esteja distante de Deus. Esteja pertinho ali, interagindo com Ele, falando com Ele. E uma dica que eu tenho que dar para vocês... Ai, Amanda, mas é muito difícil. Eu fico acabando deixando lá para o último horário para eu orar, para eu ler. Já estou cansado, estou com sono, não quero. Tem uma hora marcada. Você tem uma hora para estudar, uma hora para limpar sua casa, né, para ajudar sua mãe, ou uma hora para jogar videogame. Você tem uma hora ali no seu dia para fazer isso, certo? Faça o mesmo com a vida com Deus. Eu vou aqui, ó. Não sei que horas você acorda, vou chutar um horário aqui. Umas 8 horas da manhã, eu vou todo dia ler a Bíblia e vou orar. Você vai ver que diferença que isso vai fazer na sua vida. Tenha um compromisso, um horário marcado assim, ó, todos os dias a esse horário eu vou orar e ler a Bíblia. Você vai ver como isso faz muita diferença para você. Outra coisa que te ajuda a ecoar o reino dos céus são os princípios e valores. Eu tenho muito no meu coração, essa semana o Senhor falou muito comigo a respeito disso, de como é admirável as pessoas que têm princípios. E o que é um princípio? São fundamentos. Queria que vocês abrissem lá em Mateus 7, a gente vai ler do 24 ao 27. Vou usar a sua Bíblia, tá? Então, vamos lá. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, aquele que não tem sabedoria, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e a casa caiu. E foi grande a sua queda. Então, quando a gente é uma pessoa que é estruturada, que tem fundamentos, princípios na palavra de Deus, ou seja, eu não vou fazer aquilo que a palavra diz para eu não fazer. Eu não vou fazer aquilo que os meus pais dizem para eu não fazer. Eu não vou mentir, eu não vou desrespeitar as pessoas, eu não vou falar contra os meus professores, eu não vou falar contra os mais velhos, eu não vou falar contra as autoridades, eu não vou ser uma pessoa que faz coisas erradas, eu não vou ser deixado me levar pela influência de pessoas ruins. Eu tenho princípios, eu tenho fundamentos, então a minha casinha, ela está firmada na rocha. E se qualquer situação que venha me abalar, assim, na verdade nem vai te abalar, você vai continuar firme. E nada vai acontecer com você. E isso é o que mais agrada ao coração do Senhor, você ser firme na palavra de Deus, você praticar aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a gente ensina aqui. A gente fala, gente, não faz coisa errada, não mente, não peca. Os ensinamentos, os princípios que vocês aprendem desde sempre aqui, e que vocês aprendem com os pais de vocês, que vocês aprendem lendo a Bíblia, isso tem que ser um fundamento na sua vida, aquilo que segura você no lugar e não te abala de jeito nenhum. Pode vir o que for, você vai permanecer firme. E eu já dei meu exemplo aqui. O próximo ponto, que assim, a gente também fala bastante, dói ouvir, mas são as suas amizades. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 15, 33. Eu vou ler aqui em cima. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Uma versão mais fácil fala que as más companhias corrompem os bons costumes. A gente acabou de falar aqui de princípios, de valores, de fundamentos, de coisas que você não pode fazer, porque não agrada o coração do Senhor, porque isso não é um fundamento na sua vida. A gente falou de praticar a palavra, a gente falou de leitura e oração, a gente falou que a gente quer ser essa pessoa que ecoa o reino dos céus. Agora me fala uma coisa. Quem aqui às vezes se vê fazendo uma mania, assim, que o seu amigo que você anda sempre faz também? O Júnior, por exemplo, eu converso muito com ele, ele fala muito é dose. Eu acabei de falar é dose. Então, eu já peguei muita mania dele, e eu ando muito com o Júnior. Das minhas amigas também. Tipo assim, eu não era uma pessoa que falava amiga, e elas falam miga, e eu falo miga. Aí, peguei a mania. Então, várias coisas. Minha amiga gosta de Guaraná Zero. Quem gosta de Guaraná Zero? Ninguém. Por conta de conviver com a minha amiga, eu comecei a gostar de Guaraná Zero. E aí, enfim, a gente acaba pegando as manias, os costumes das pessoas que a gente anda. E, infelizmente, a gente não tem como uma pessoa que não é cristã, que não vive segundo a palavra de Deus, ser o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Eu sinto muito em te dizer, mas não tem como. Eu não estou falando para você que você não pode ser amiga de gente que não vai na igreja. Não é verdade isso. Você pode ser sim, você deve. Tem um vídeo que eu vou desafiar vocês a verem, que está lá no nosso Instagram, que é de um dos sete que a gente já gravou, que eu lembrei quando eu estava preparando a palavra, que é do Matheus Melo. Está bem para o meio, que ele fala exatamente sobre amizades. Oi. Nossa! Gente, palmas. Glória a Deus pela sua vida, de verdade. Então, é isso mesmo. Seja o amigo que as pessoas precisam que você seja. Leve a vida de Deus do seu jeito, com a sua personalidade. Você não precisa mudar. Você não precisa ser igual o Júnior, que fala todo quadradinho. Você não precisa ser igual o Sidão, que chega pregando assim. Ou eu, que sou meio besta. Você precisa ser você para levar a vida de Deus. Exatamente você. E você precisa tomar muito cuidado com as pessoas que você anda. Não confie a sua vida em pessoas que não são cristãs. Sabe, não ande lado a lado com pessoas, tipo, assim, eu vou ser igualzinho, eu vou estar todos os dias. Tome muito cuidado com isso. Tenha pessoas ao seu lado, você pode, como eu falei, você pode sim ser amiga de gente que não é da igreja. Claro que você pode, você deve. Seja a pessoa que essa pessoa precisa, a pessoa que vai levar a vida de Deus, sabe? Que vai estar ali no momento que ela precisa de um consolo, que ela precisa de um abraço, por mais que não puder abraçar agora, mas quando ela precisar e estiver podendo, enfim. Seja essa pessoa. Mas, quando você quiser, sabe, você precisa ter pessoas que te impulsionam a viver com Deus, que te impulsionam a permanecer firme, porque no dia que você estiver mais ou menos assim, essas pessoas vão estar ali te segurando. Elas pessoas vão ser suporte, porque a palavra fala sobre as amizades serem um suporte na nossa vida. Então, seja amigas, assim, ó, aquelas amigas, tipo, melhor amigão mesmo, top, de gente que também anda no mesmo caminho que você, com Jesus. Eu sei que dói, que é triste, que você fica pensando naquela pessoa, que ela deveria estar aqui do seu lado. Ore pela vida dela, esteja andando com ela, mas o seu melhor amigo, depois de Jesus, tem que ser alguém que anda nos mesmos caminhos que você, que está aqui, que está na igreja, seja aqui ou em outra, mas que confia em Deus, sabe? Que vive com Deus. E seja amigo daquela pessoa, daquela outra pessoa, para você ser a influência sobre a vida dela. Amém? Dói, mas é verdade, tá bom? Falo por mim mesma. Muitas e muitas vezes eu precisei, sabe, estava assim, ó, e minhas amigas, elas, Amanda, Jesus, tá bom? Bom, e por fim, o último ponto, para você ecoar o reino de Deus, os céus, é a ousadia e a posse da sua identidade. Vamos lá, ler rapidinho, Atos 13 e 14. Atos 4, 13 e 14. Vou falar de novo que eu fiquei confusa, né? Atos 4, gente. 13 e 14.
Vou ler aqui. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens muito comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver eles ali, o homem que fora curado, não podiam dizer nada contra eles. Em outra versão, se puder voltar no 13, por favor. Deixa eu ver se nessa versão fala. Vendo a coragem de Pedro e de João. O que estava acontecendo aqui? Pedro e João, eles, eu não sei se vocês lembram, mas tem uma parte que eles estão passando ali, e tem uma pessoa que está, que ele é um aleijado, e ele está pedindo dinheiro. E Pedro e João falam que eles não têm dinheiro, que o que eles têm eles vão dar para eles, e é a cura. E esse cara começa a andar. Aquilo virou um rebuliço. Os caras, como assim esse cara começou a andar, né? Meu Deus. E aí o Pedro e João foram parar lá ali dos caras lá que mandam, né? Do sacerdote, enfim, e não gostavam muito dessas coisas. E aí começaram a questionar. E Pedro e João explicaram por que eles fizeram aquilo, como eles fizeram aquilo, e que foi por conta de Jesus. Porque Jesus os capacitou, porque eles viram os sinais acontecendo através da vida deles, porque eles tiveram a revelação com Jesus e eles manifestaram os sinais ali. E aí, o que aconteceu? Virou esse rebuliço, todo mundo começou a questionar, e o cara foi curado e não tinha o que eles fazer, porque o cara foi curado. Vocês vão fazer o quê contra? O cara foi curado e pronto. E o que mais aqui fala foi que eles admiraram a coragem, a ousadia de ir lá e fazer aquilo, e levar a revelação que você teve, levar a cura de Deus. Uma coisa que precisa ficar muito clara nos nossos corações, seja você junior, seja você jovem, a gente que está aqui, que está sempre aqui cuidando de vocês, é que não existe Espírito Santo junior. O mesmo Espírito Santo que ajudou, que deu a capacidade e fez toda a manifestação na vida, através da vida de Pedro e de João, é o mesmo Espírito Santo que habita no coração de vocês. Não muda. Não muda. Não é menor. Não é aquele Espírito Santo assim, vou orar aqui quietinho. O Espírito Santo está mandando você orar, vá lá, ora. Dá a sua mão para orar com você, para orar por você. É o mesmo Espírito Santo, nada muda. Vocês não são pequenos demais ou sem experiência demais. Se vocês querem mais experiência, busquem experiência com Deus, mas vocês não são pequenos. Deus enxerga cada um de vocês, de coração, grandes no reino dos céus. Grandes. Vocês são gigantescos. Então, que nem ele falou, que ele, também fofinho. Através da vida dele, um amigo se converteu, né? Não existe Espírito Santo pequeno, vocês são gigantes, vocês são incríveis. Sabe, quando vocês precisarem de coragem, fica lá assim, se sentindo super bem, Espírito Santo me ajuda? Aí você vai. E essa ousadia, essa coragem que você precisa ter, que as pessoas possam te admirar por isso. E a outra coisa é a posse da sua identidade de ecoador. A gente está pregando sempre aqui sobre identidade. A gente está falando sempre sobre quem você é, que você é filho, que você é separado, que você não é igual às outras pessoas. Então, tome posse, tipo assim, eu sou diferente. Eu sou diferente, eu sou um junior. Sou um junior power. Eu sou filho de Deus. Nada pode me abalar, eu sou a casa firmada na rocha. É muito esquisito falar assim, mas a gente vai dar tudo certo. Vocês são, e ninguém pode roubar aquilo que você é, aquilo que Deus diz sobre você. Nada, ninguém pode roubar. É a sua identidade, é a sua posse. Tome posse da sua identidade de ecoador do reino dos céus, de aquele que vai pegar aquilo que Jesus está dizendo e vai ecoar a mesma coisa, da mesma forma, vai, e só vai. Do seu jeito. Exatamente do seu jeito, Deus vai te usar. Então, que nessa semana eu quero lançar um desafio aí para vocês. Faça alguma coisa que você nunca fez por alguém, né? Com a revelação de Jesus, ora, né? Busca uma revelação. Faz alguma coisa que vai manifestar o amor de Jesus na vida daquele seu amigo. Tia, não estou indo para a escola, não estou vendo ninguém. Por ED. Manda lá no chat, Jesus ama vocês, galera. Bom dia.
Acabou. Ou manda um bilhetinho. Tipo, oi, sabe que Jesus te ama? Ou se alguém estiver conversando com você, falando, aconteceu coisa tal, tal, tal na minha casa. Posso orar por você? Tenha coragem, ousadia. Seja essa pessoa, sabe? Seja esse junior extraordinário. Amém? A gente terminou cedo. Vem cá. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu peguei o seu. Ai, gente, eu estava tão nervoso que a garganta secou, mas o nervosismo fez eu esquecer de tomar água, então só um minutinho. Melhorou agora. Enquanto o grupo de louvor vai subindo, a gente vai orar aqui junto com vocês, né, enquanto eles vão ministrando uma adoração. Mas eu queria que essa oração, vocês não pegassem e ficassem simplesmente cantando a adoração enquanto eu ou a Amanda começarmos a orar, mas que de fato vocês fizessem um compromisso com Deus. Né? A Amanda falou para vocês essa semana tomarem alguma atitude, né? Demonstrarem, né? Pegarem essa palavra de hoje e começarem a utilizar na vida de vocês. Pode ser que vocês vão tomar essa pedrada de quem você for falar de Jesus, né? Alguém vai tentar te calar, mas que você permaneça firme. Né? Pode ser que você fale, nossa, Júnior, eu estou mais parado que saci de patinete. Eu não estou indo para lugar nenhum na hora de anunciar Jesus. Oi. Como que é? Tá saindo? Como que é seu nome? Como? Eric? O meu é Erico. Com uma letrinha a mais. Mas, gente, o que o Eric tá falando é uma coisa que a gente também tem que trazer na nossa vida, como a Amanda falou, essa ousadia, né? Ele é pequenininho, novo, e já tem uma ousadia de gente de estatura alta em Deus. Então, que você realmente pare de ser esse saci no patinete essa semana e comece a falar. Né? Então, quando o grupo de louvor começar a adoração, que você realmente feche seus olhos, você pode se ajoelhar, pode ficar em pé, pode sentar, não sei qual é a sua posição mais confortável para orar hoje. O importante é, fique confortável, mas assuma um compromisso com Deus, certo? Assuma um compromisso de anunciar o Evangelho e de realmente ecoar os céus, não só essa semana, ou não só enquanto você ficar lembrando dessa palavra, mas grava ela no teu coração de verdade, né? Para que lá na frente você ainda lembre. A palavra de Deus diz, né? Como a Amanda estava falando a respeito dos princípios, ensina o teu filho, né? No caminho que deve andar, e quando crescer ele nunca se desviará dele. Você já aprendeu com seu pai, sua mãe, ou talvez não, mas você está aprendendo aqui hoje. Então, que você realmente grave esse princípio, que você realmente grave essa palavra no seu coração e não se esqueça mais. Que você não pare de anunciar, que você não pare de ecoar os céus, que você não pare de difundir, de espalhar Jesus por onde quer que você for. Amém?